Quero cumprimentar a todos com a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. Alegria imensa de poder entrar na sua casa neste momento para juntos estarmos cultuando ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Quero desejar a todos uma ótima noite. Você que está aí no conforto da tua casa, que você esteja junto conosco, exaltando, louvando e adorando ao único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos ter um momento de oração ao nosso Deus com o nosso prelúdio, falando com o nosso Senhor nesse momento. Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus, nosso Senhor, seja com todos os nossos irmãos que estão de casa, cultuando ao Senhor. Vamos todos cantar o hino 144 do nosso cenário, Segurança e Alegria.
Livro de Provérbios, capítulo de número 3, versos de número 1 ao verso de número 5. Livro de Provérbios, capítulo 3, do verso de número 1 ao verso de número 5, a palavra do Senhor nos ensina assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampararei, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Nós devemos, meus irmãos, todos os dias lembrarmos daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós devemos atar aos nossos corações diariamente aquilo que o Senhor tem nos dado através da boa e perfeita palavra a cada um de nós. O nosso Deus, Ele não só tem cuidado, nos amparado, como Ele tem sido benigno e fiel a todos nós. Por isso que nós devemos atar aos nossos corações a verdade dada pelo nosso Senhor. Não fujamos do entendimento que Ele tem nos dado diariamente. Constantemente temos falado: confia no Senhor, descanse no Senhor, tenha plena convicção de que o nosso Deus, Ele tem zelado de nós. E se por algum motivo aprouver o Senhor nos levar, sabemos que o que está sendo preparado para nós vai muito além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós desejamos. Porque a grande satisfação do nosso coração será o grande dia que nós estaremos face a face com o nosso Deus. Enquanto esse dia não chega para nós, que possamos viver com a graça dada pelo nosso bom Deus e que sejamos homens e mulheres íntegros diante de uma sociedade que vive uma dificuldade tremenda, mas nós descansamos naquele que tem diariamente sendo maravilhoso para com todos. Gostaria que você abaixasse a tua cabeça nesse momento, que você estivesse orando ao nosso Deus, que você estivesse colocando a fidelidade, o amor de Deus para com você, para com tua família. Mas você pode dizer: pastor, mas eu estou com um ente querido sofrendo no leito de hospital, sofrendo com desemprego, sofrendo com as preocupações da vida. Meu irmão, coloca essa pessoa também diante do nosso Senhor e Salvador, porque Ele é benigno e Ele é misericordioso. Senhor Jesus, estamos diante do Senhor. Quando nós olhamos para a história da humanidade, não tem como nós não vermos a Tua benevolência. Como também nós sabemos que mesmo diante das adversidades, o Senhor está conosco. Ensina-nos a todos os dias confiar no Senhor, a descansar no Senhor, a compreendermos que a Tua boa palavra nos dá paz e segurança. E que esse tempo que estamos na Tua presença seja, Pai, um refrigério para suportarmos os dias de dificuldade, sabendo e reconhecendo a Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia derramado diariamente em nosso favor. Abençoe ricamente os meus amados irmãos, aqueles, Pai, que têm passado por lutas, por angústias, por famílias, Pai, que têm sofrido as duras penas, principalmente com relação à Covid. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Eu coloco tudo diante do Teu altar. Fortaleça-nos assim, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você se colocasse de pé mais uma vez, que você abrisse no Salmos 99, Salmos 99, versos de 1 a 5. Salmos 99, versos de 1 a 5. Vamos todos nos colocar de pé aí na sua casa e vamos ler a palavra do Senhor no Salmos 99, versos de 1 a 5.
Se você puder fazer essa leitura juntos. A palavra do Senhor nos ensina assim: reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. O nosso Senhor reina, o nosso Senhor Ele é entronizado, o nosso Senhor Ele é sobremodo elevado acima de todos os povos. Continuando o nosso momento de adoração, de louvor, de exaltação, aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos celebrar o nome tremendo e santo que é o nosso Deus. Vamos estar louvando, exaltando e glorificando aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor diz que aqueles que esperam nele têm as suas forças renovadas. Nesses dias tenebrosos, sombrios, nós precisamos esperar nele para que nossas forças se renovem, para que possamos estar fortes frente a tantas dificuldades, mais firmes e fortes no Senhor. Amém? Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos.
seremos deixados, porque nós somos filhos e nosso Deus é eterno. Amém? Vamos cantar ao Senhor em todo o tempo, louvaremos a Ele. Por quê? Porque Ele é o nosso eterno Deus. Amém? Louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor. Alegrar-se-á no Senhor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Provérbios capítulo de número 3, versos 9 e 10. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. A palavra do Senhor nos ensina assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honramos ao nosso Senhor com as nossas vozes, com o nosso culto, com as nossas vidas, com o nosso testemunho. E nós honramos ao Senhor com tudo que nós temos. Na realidade, tudo que nós temos pertence ao Senhor. E nós viemos à casa dEle, nós cultuamos a Ele, porque Ele é fiel para conosco. Por isso, meus irmãos, dízimos e ofertas é algo que nós fazemos em cumprimento à palavra do nosso Deus, para que a igreja tenha condições de continuar proclamando o Evangelho, para que a igreja tenha condições de continuar cuidando do seu povo, para que a igreja continue abençoando a vida de missionários. Meus irmãos, todos os recursos que são dizimados, que são ofertados, todos eles são destinados à obra do nosso Senhor e do nosso Salvador. Por isso que nós pedimos, aos irmãos que continuem fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Você que provavelmente possa estar nos visitando, não fique constrangido, não fique aí assustado, mas isso é algo que a nossa igreja faz de forma recorrente, porque tudo que nós fazemos, tudo isso aqui é dado pelo nosso Senhor através da vida de vocês. Temos aí no nosso áudio aí, no nosso vídeo aí, a conta da nossa igreja, também o nosso Pix, tá, para você estar entregando o seu dízimo, para você estar entregando a tua oferta, para que nós continuemos
a missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Vamos continuar adorando o nosso Deus, e você possa estar fazendo isso, tá, de forma aí virtual aí, etc. Se por acaso você tiver alguma dificuldade, tem alguns irmãos que têm me procurado, né, falando, pastor, eu estou aqui trazendo o meu dízimo, tá, você pode entregar ao tesoureiro, enfim, né, a gente está colocando aqui no gasofilácio, né, esperamos, né, que em breve a gente possa voltar com o nosso culto presencial, né, e aí estarei repassando todos os dízimos e ofertas para o nosso tesoureiro, tá bom? Deus fortaleça, vamos estar louvando ao nosso Deus. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui, neste mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória, Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Amém, Senhor Jesus. Seja assim a nossa entrega ao Senhor, não uma obrigação, mas pela tua graça, uma resposta à tua graça, ao teu amor sobre as nossas vidas. Tudo, nosso corpo, nossa alma, nossa mente, consciência. Também, Senhor Jesus, aquilo que nós produzimos, fruto do nosso trabalho, tudo seja para o Senhor. Nos abençoe, abençoe a tua igreja, que seja excelente na administração dos recursos, para a glorificação do teu nome, para que o teu reino expanda e alcance mais pessoas nessa terra, em nome de Jesus. Amém.
mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Poderoso, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Amém, Deus, pela certeza no coração de que o Senhor é poderoso, continua poderoso e sempre será poderoso, no controle de toda a situação. Deus conosco, o Senhor está. Muito obrigado, Pai amado, por essa verdade que dá esperança ao nosso coração, que acalenta, que acalma a nossa alma. Muito obrigado pelo teu grande amor, muito obrigado por nos guardar nas tuas mãos. A nossa oração, o nosso agradecimento nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Som. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está em casa nesse momento, com a sua família reunido nesse culto online, quero desejar que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. E nessa noite estamos aqui reunidos para estudarmos, para aprendermos, ouvirmos a palavra do Senhor, você aí da sua casa, e eu te convido daí onde você está, para que abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40.
Isaías, capítulo de número 40, nós leremos a partir do verso de número 25. Isaías, capítulo 40, a partir do verso 25. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? Diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos nessa noite pedir ao Teu Espírito Santo, pedir que o Senhor envie o Teu Espírito para que Ele traga sobre nossas mentes iluminação, para que o Teu Espírito nos ilumine nessa noite, para que possamos entender a Tua palavra e aplicá-la aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu peço para que essa palavra alcance o coração de cada pessoa que está assistindo nesse momento, que está acompanhando esse culto. Aquelas que estão nesse momento, nessa noite de domingo, acompanhando esse culto, e aquelas que verão esse culto em outros momentos. Eu peço para que a palavra do Senhor alcance os corações, seja nesse domingo, seja daqui a alguns dias ou daqui a alguns anos, que essa palavra sempre possa trazer edificação à vida de quem estiver ouvindo. Em nome de Jesus, é a oração que eu faço ao Senhor, para a glória do Teu nome santo. Amém. Uma das palavras que eu tenho mais ouvido nos últimos dias é cansaço. Muitas pessoas com quem a gente vai conversar, nós nos deparamos com pessoas que estão o tempo todo dizendo: estou cansado, estou cansado. As pessoas têm estado cansadas de diversas maneiras, mas o nosso cansaço desses dias não é um cansaço que se restringe a um cansaço físico, a um esgotamento físico de alguém que trabalhou muito, de alguém que se esforçou muito durante a semana e chegou no final de semana cansado, só precisando sentar, deitar, dormir bastante para recobrar as forças. O nosso cansaço desses dias é um cansaço muito complicado, um cansaço mais difícil de ser resolvido, porque nós estamos cansados mentalmente, mas não apenas na nossa mente há um cansaço, mas o que nós percebemos nesses dias é um cansaço emocional. Tantas e tantas pessoas têm perdido pessoas importantes. Na semana passada eu perdi uma prima. Nessa semana foram várias e várias notícias de pessoas. Morreu fulano. E parece que a coisa se achega, a coisa está se aproximando mais e mais e mais para perto de nós. Essa semana, várias pessoas deram notícias e falando das suas tristezas e do seu cansaço, e tudo isso vai tirando as nossas forças. Você que está me ouvindo aí nesse momento na sua casa, será que você pode fazer uma avaliação e perceber que talvez você nem trabalhou tanto nesses dias porque está em lockdown, nem todo mundo está trabalhando, as pessoas estão passando mais tempo em casa, mas parece que nós estamos muito mais cansados do que se estivéssemos trabalhando normalmente nos nossos empregos, indo de manhã, voltando à tarde. Porque é um cansaço na nossa alma, e é um cansaço causado por causa do sofrimento. Nós temos perdido pessoas que amamos, a nossa economia nos preocupa o tempo todo, né? Eu não sei vocês, mas
eu fico lá acompanhando, às vezes o dólar subiu, o dólar caiu, né? Tem um perfil no Twitter que é um robô automático que ele vai postando. Cada vez que o dólar sobe 1 centavo ou cai 1 centavo, eles mandam uma mensagem e colocam lá assim: o dólar subiu, o dólar caiu. E a gente fica vendo a semana toda o dólar a mais de R$5, quase R$6, a economia nos preocupando. Quando não é a economia nos preocupando, vem a política do nosso país, porque é um país polarizado, dividido, com opiniões de todos os lados, e parece que haver uma guerra. Nós estamos o tempo todo sendo bombardeados. E quando nós ligamos a televisão, ou às vezes, né, nem mais a televisão, mas nós pegamos nossos telefones, nossos smartphones, nós acessamos as redes sociais, acessamos o WhatsApp, Instagram e qualquer outras redes, e lá vem notícia ruim o tempo todo, lá vem notícia ruim, morte e corrupção e tanta coisa. Isso vai nos cansando. E há uma frase que supostamente foi dita por G.K. Chesterton, ele diz o seguinte: não foi o mundo que piorou, as cobertas jornalísticas é que melhoraram muito. Talvez não tenha sido o mundo que está pior, talvez o mundo sempre esteve mal, mas as notícias têm chegado a nós numa velocidade muito mais rápida. Nós estamos sendo bombardeados por notícias o tempo todo. E todo esse bombardeio de más notícias tem a terrível capacidade de exaurir as nossas forças. E quando menos percebemos, estamos vivendo como uma terra seca. Parece que não temos emoção, parece que não temos ânimo de vida, parece que perdemos a perspectiva de dias melhores. Estamos cansados, estamos sobrecarregados, estamos enfraquecidos. Muitas vezes parece que nós estamos fazendo as coisas no modo automático, só vivendo, sem perspectiva quanto ao futuro. O contexto atual em que nós estamos vivendo, ele não se encaixa no mesmo contexto em que o povo de Israel estava vivendo, para quem o profeta Isaías escreveu esse texto. Mas, apesar de não estarmos dentro do mesmo contexto, algo semelhante nós estamos sim em relação a eles. É a questão do sofrimento. Nós estamos sofrendo por causa de uma pandemia, por causa de uma economia instável, por causa de uma política instável. Nós estamos sofrendo por mortes, pessoas que estão se perdendo, pessoas que estão entrando nas UTIs e nós não sabemos se vão entrar e sair vivas ou sair mortas. Esse sofrimento tem causado cansaço em nós, mas o sofrimento que o povo de Israel viveu, o sofrimento que o povo de Israel estava vivendo era o sofrimento do exílio babilônico. Nos primeiros 39 capítulos de Isaías, ele profetiza o juízo de Deus. É Deus falando por meio do profeta. O profeta é a boca humana de Deus. E durante todos esses capítulos, de 1 a 39, o Senhor está falando, está anunciando o julgamento sobre o povo que quebrou a aliança do Senhor. O povo que havia abandonado a aliança com o seu Deus estavam agora fazendo aliança com os povos vizinhos, colocando nesses povos a sua confiança, a confiança de livramento dos seus inimigos. Eles estavam colocando suas esperanças em homens, e por isso Isaías anuncia julgamento, anuncia que vai vir juízo sobre o povo. Agora, quando entramos no capítulo 40 de Isaías, na segunda parte do livro, que é a partir do capítulo 40, a tarefa do profeta agora é ministrar consolação do Senhor ao coração do povo que estava exilado na Babilônia. E lá, em Isaías 40, versículo 2, o Senhor fala para aquele povo, ele diz assim: falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo de sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Acabou o tempo de tribulação, acabou o tempo de tristeza, de lutas, agora vai vir consolo do Senhor. Deus como consolador é um tema que a Bíblia ensina e que o apóstolo Paulo ensina lá na sua segunda carta aos Coríntios, quando ele diz assim, em 2 Coríntios, capítulo número 1, versículos 3 e 4, quando ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus,
possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Ele é o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. É o Deus que nos anima, é o Deus que nos encoraja. E o encorajamento de Deus, meus irmãos, ele é muito diferente do nosso encorajamento. Porque nós costumamos chegar em pessoas que estão sofrendo e o nosso encorajamento talvez seja porque nós não temos conhecimento do futuro e nós não temos poder nenhum em mudar o nosso futuro. Muitas vezes nós vamos encorajar pessoas, nós vamos consolar pessoas e o nosso consolo acontece da seguinte maneira. Nós dizemos para as pessoas assim, pelo menos não foi pior, pelo menos você não está morto, ou pelo menos você não perdeu um membro, uma perna, um braço. Né? Quando nós vamos consolar as pessoas, a gente fala assim, a gente podia estar pior, mas graças a Deus, né? A gente ainda está vivo e tudo mais. Se você encontra uma pessoa que bateu o carro e ela está ali no momento de desespero, a gente chega e fala assim, pelo menos você está bem, né? Você não machucou. Então, o nosso consolo, geralmente, ele é defeituoso. Nosso consolo, muitas vezes, ele não vem da maneira correta, de uma maneira ideal, porque aquela pessoa precisa. Mas quando nós falamos sobre o consolo de Deus, nós estamos falando sobre um Deus que conhece o futuro. Nós falamos de um Deus que conhece o que vai acontecer e ele tem poder para mudar circunstâncias. E quando ele fala sobre o seu consolo, o consolo de Deus é diferente, porque ele sabe o que ele está falando. Então agora o Senhor, ele começa a consolar o seu povo. E o texto que nós lemos hoje, da nossa exposição bíblica, ele é um texto já bastante conhecido. Na verdade, todo o livro de Isaías ele é recheado de temas de canções. Hoje mesmo nós cantamos uma canção durante o louvor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Pois só Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Nós cantamos diversas canções e esse texto ele já foi tema de tantas e tantas canções que já cantamos na igreja, que já ouvimos em vários lugares. E é um texto bastante conhecido, onde o Senhor vem trazer consolo, vem mostrar que Ele é um Deus forte. E as palavras do Senhor ao seu povo revelam que eles estavam esgotados diante dos sofrimentos pelos quais eles estavam passando. Vemos Isaías dizer aos jovens, aqueles que deviam ter maior vigor. Olha só, quando nós falamos sobre jovens, sobre moços, nós estamos falando de pessoas com vigor, pessoas que estão na melhor idade, na sua força. E o Senhor está falando que até eles, os jovens, estão afligidos pelo cansaço e pela fadiga. Quantos de nós, jovens, não estamos também afligidos pela fadiga, pelo cansaço? Você que está aí, que não é tão velho, que se sente ainda jovem, mas agora você percebe que um cansaço está vindo. Vocês estão fatigados. E o Senhor diz lá no versículo 30, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. O Senhor está falando sobre um povo que está sofrendo tanto, que está passando por tantas tribulações, que estão perdendo suas forças, estão enfraquecidos, estão acometidos por uma fadiga tão grande, que estão até ao ponto de cair. Existe uma ênfase do texto em relação ao cansaço e exaustão, porque a palavra cansaço e fadiga, ela é repetida em vários versículos, e ela é repetida, e quando no Antigo Testamento, na língua hebraica, quando nós temos uma palavra que é repetida, que é falada diversas vezes, isso significa que há uma ênfase sendo colocada em cima dessa questão, dessas palavras. Então nós entendemos essa ênfase também por meio da repetição de jovens e moços. Nós ouvimos várias vezes, cansado, fadigado, se cansam, se fatigam, os jovens e os moços. Quando ele fala jovem e depois fala moço, que são sinônimos, ele quer dizer, ele está dando uma ênfase nessa questão de que até as pessoas mais novas, elas não conseguem ter um vigor e elas não conseguem sustentar as suas forças por si mesmas ou pela sua própria capacidade. Mesmo o mais vital na terra eventualmente seria desgastado. Suas forças têm limites. Este pensamento se relaciona com a mesma ideia encontrada nos versículos 6 e 8 e nos versículos 24. Mesmo os seres humanos mais vigorosos são mortais e falíveis. Eles
tem suas limitações físicas. O versículo 31, ele inclui a terceira repetição das duas palavras para cansar-se e ficar exausto, cansado e fadigado. E a questão por trás da repetição ela é bem clara. Deus, ele não é contingente, ou seja, ele não pode ser incerto ou duvidoso. O nosso Deus, quando nós dizemos que o nosso Deus não é contingente, significa que ele não é opcional, ele não é algo que pode ou não ocorrer, mas ele é necessário. O nosso Deus, ele é necessário. E mesmo os mais poderosos da terra são contingentes, os políticos são contingentes. A nossa economia, da mesma forma, tudo é incerto, são duvidosos, porém o nosso Deus não. Deus graciosamente faz disponível a sua vitalidade a todo aquele que está desanimado, todo aquele que está enfraquecido na terra. Porventura a recepção dessa vitalidade depende de alguma condição particular? Será que para recebermos a vitalidade do Senhor, será que para recebermos novas forças do Senhor, existe algum pré-requisito para que a gente possa alcançar isso? A palavra de Deus, ela nos coloca uma condição, e ela é especificada nesse texto, para que você possa ter a sua vitalidade, as suas forças renovadas. Existe uma especificação da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor, para que você possa ser renovado, para que você possa ter suas forças renovadas, é preciso esperar no Senhor. Essa expressão ela implica em duas coisas. Esperar no Senhor implica em completa dependência de Deus e a disposição de permitir que Ele decida os termos. É ficar completamente ao dispor da vontade do nosso Deus, de forma que Ele decida os termos de como vai acontecer as coisas. Esperar nele é admitir que nós não temos outro auxílio. Esperar em Deus significa que nem em nós mesmos e nem nos outros nós vamos encontrar o verdadeiro auxílio, aquilo que precisamos para as nossas vidas. Portanto, somos impotentes até o Senhor Deus agir em nossas vidas. Como prova disso, esperar nele é declarar nossa confiança em sua ação graciosa, em sua ação verdadeira, que nós sabemos que vai acontecer. Esperar, em hebraico, ele não é simplesmente deixar o tempo passar. Quando nós falamos esperar no Senhor, a palavra de Deus não está dizendo, meu querido, para você se assentar aí na sua casa, cruzar os seus braços e falar: eu vou ficar aqui esperando porque eu confio no Senhor e Ele vai fazer alguma coisa. Mas esse aguardar e esse esperar é ter esperança no nosso Deus. É viver uma vida de confiante expectativa no nosso Deus. É estar inteiramente confiado naquilo que o Senhor vai fazer para as nossas vidas. A palavra do Senhor nos instrui nesse texto a esperarmos o Senhor para termos nossas forças renovadas. Portanto, nessa noite, com o tema, quando se está cansado, o melhor é esperar em Deus. E dessa forma eu gostaria de destacar 3 motivos para que você possa esperar em Deus, para que você veja que vale a pena esperar no Senhor. Por isso, quando se está cansado, o melhor é esperar em Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é incomparável. Versículo 25, a palavra do Senhor já começa a nos dizer, o Senhor já nos diz: a quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? O Senhor, falando ao seu povo, diz o santo. O texto ainda destaca isso, diz o santo, aquele que é separado, aquele que está acima de todas as coisas. Isaías vem trazer para nós a ideia da transcendência do nosso Deus. Nosso Deus, ele é incomparável e ele fala para o seu povo: a quem vocês vão me comparar? E logo em seguida, ele já dá um exemplo de comparação entre ele e os céus. E ele fala assim, ele fala sobre uma comparação com os céus. Ele diz: levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar.
O Senhor, quando vai falar ao seu povo, ele pergunta, ele faz esse questionamento para o seu povo, ele diz: a quem vocês vão me comparar? Vocês vão me comparar aos céus? O interessante é que essa comparação com o céu possivelmente era uma representação, porque o céu era uma representação visível dos deuses. Isso era um fato não só em relação à Babilônia, à religião da Babilônia, mas também em relação aos cananitas, como indicado pelas notícias de que, com frequência, os israelitas sucumbiam à tentação de cultuar o exército dos céus. Veja só o texto que diz de 2 Reis, capítulo 21, versículo 3. O texto diz: pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Azerá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. As nações vizinhas de Israel, os povos pagãos, eles adoravam o exército dos céus, eles adoravam as estrelas, os astros, eles adoravam o universo, porque eles eles tinham como uma representação visível dos deuses as estrelas. Então eles olhavam para as constelações e eles adoravam essas constelações como se fossem divindades. E agora o Senhor está fazendo uma comparação e ele diz ao seu povo assim: a quem vocês vão me comparar? Vocês vão me comparar aos céus? Porque, na verdade, levantem os olhos e vejam quem foi que criou essas coisas. O nosso Deus mostra que Ele é incomparável a qualquer coisa que seja, porque Ele é o Criador, foi Ele quem criou, foi Ele quem colocou cada estrela. O interessante do texto é que ele diz que Ele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome, por Ele ser grande em força e forte em poder. Ele conta todas as suas estrelas e ele as chama pelo nome. Aqui o argumento do profeta é que, de longe de serem divindades, longe de serem dignas de serem cultuadas, as estrelas nem mesmo são autoexistentes, porque foi Ele quem as criou. Portanto, nosso Deus, ele é incomparável, não se pode compará-lo com nada da sua criação, porque tudo que existe pertence ao nosso Deus. Tudo que existe foi Ele quem fez. Veio a partir dele, não tem como se comparar nosso Deus a nada. São criaturas que são duvidosas, são incertas, que vêm e vão ao mando do nosso Deus, como ovelhas à voz do seu pastor, ou soldados recebendo ordens do seu general. Por que nós compararíamos o nosso Deus a alguma coisa que Ele mesmo criou? Por isso, o primeiro motivo para nós esperarmos no Senhor, se você está cansado, melhor é esperar no Senhor, porque Ele é incomparável. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele tem controle sobre todas as coisas. Ele tem controle sobre o mundo, sobre tudo que existe. Nada foge do seu poder. E o interessante sobre esse texto, uma curiosidade, é que o texto fala que Ele conhece cada estrela, cada um do seu exército dos céus, como Ele conhece pelo nome. Ele sabe contar cada uma delas e Ele as conhece pelo nome. E na cultura hebraica, conhecer pelo nome significa conhecer a essência. É você conhecer quem é de fato. Portanto, o Senhor, Ele é aquele que conhece porque foi Ele quem fez. Ele sabe como é formado uma estrela, como é formada cada galáxia, cada planeta, cada pequeno pedaço de rocha que exista em todo o universo. O Senhor sabe como ele foi formado e qual é a sua substância, porque foi Ele quem fez. E, portanto, se Ele conhece a sua essência, Ele também tem poder sobre ela. Por isso, o nosso Deus, Ele é incomparável. Quando se está cansado, o melhor é esperar em Deus também, porque o segundo ponto, porque o nosso Deus, Ele não se cansa. A força do nosso Deus não se esgota. Ao contrário disso, a sua força que sustenta todas as coisas. É o Senhor quem tem poder para sustentar todas as coisas. Versículo 26, o Senhor diz, no finalzinho ele fala, por Ele ser grande em força e forte em poder. O nosso Deus, Ele é grande em força, Ele é forte em poder, e Ele diz também no versículo 28, será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa, nem se cansa e nem se fatiga?
Será que você não ouviu falar que o nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus criador de todas as coisas, ele não perde as suas forças? O nosso Deus, ele não se enfraquece. O nosso Deus, ele não perde o seu vigor. Desde o momento, ele sempre existiu, ele é um Deus eterno, e em momento algum da sua existência, o nosso Deus se cansou ou se enfraqueceu, porque ele é um Deus que não se cansa e nem se fatiga, diz a palavra do nosso Deus. É uma característica da criação que toda a sua criação, ela é capaz de se desgastar, de se exaurir, de perder as suas forças, de se enfraquecer, de se corromper. Toda e qualquer coisa que não seja o próprio Deus está fadado ao desgaste, ao cansaço, a deixar de existir. Porém, o Senhor, ele não se cansa e nem se fatiga. E usando esses dois sentidos de esgotamento, Isaías nega que o Criador, que Yahvé, o Deus eterno, que ele fica esgotado e que ele reivindica, que ele fica esgotado e reivindica que, embora até os jovens possam sofrer um esgotamento, possam se enfraquecer, aqueles que esperam no Senhor não ficam esgotados, porque o próprio Deus não se esgota. O próprio Deus, ele não fica cansado. A força da palavra surge aqui no quadro desses jovens que são robustos, mas que estão caindo de exaustão. E o nosso Deus, ele, ao contrário disso, ele não perde as suas forças. Por isso, quando nós estamos cansados, o melhor é confiar em Deus, porque nosso Deus é um Deus que não se cansa, é um Deus que jamais se enfraquece, um Deus que jamais perde a sua força. Deus, ele possui um excesso de energia para distribuir a todos aqueles que carecem dela. Cristo, o nosso Deus, ele é o autor da vida e nele se reside toda a vida e toda a vitalidade que o homem precisa. Se encontra no Senhor e é Ele quem doa, é Ele quem comunica essa vitalidade para nós. É Ele quem comunica a sua vitalidade para cada um de nós, até mesmo para aqueles jovens que estão cansados, que estão fatigados, que estão caindo. É Ele quem comunica, porque Ele não se cansa. O nosso Deus, ele nunca tem falta de nada. Na verdade, é Ele quem ajuda aqueles que têm falta de alguma coisa, aqueles que têm falta de energia, de vigor. É o nosso Deus quem os ajuda. Portanto, quando nós estamos cansados, o melhor é confiar no Senhor, porque também o nosso Deus dá a nós a sua força. Isso é uma promessa, isso é um compromisso que o Senhor Deus está fazendo ao seu povo quando ele diz nos versos 29 ao 31, ele diz, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor têm novas forças, recobram as suas forças. E ele diz que esses que esperam no Senhor, que têm a sua esperança no Senhor, sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O povo de Deus estava esgotado por causa do juízo que ele havia colocado sobre eles, mandando aquele povo para a Babilônia. Haviam perdido suas casas, haviam perdido parentes, pessoas amadas, elas estavam longe de casa, estavam vivendo exiladas em um outro país, em uma outra cultura, em uma outra religião. Eles estavam completamente esgotados, não havia ânimo, não havia força emocional, mental para viver. Aquele povo precisava de receber força, e é o próprio Deus que vem com a palavra de consolo dizendo que é Ele quem dá força ao cansado, Ele multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. O nosso Deus pode tanto dar força, como pode também tirar as forças. Salmo 102, versículo 23 diz, Ele me abateu a força no caminho e abreviou os meus dias. O nosso Deus, Ele tanto pode tirar as nossas forças como pode nos dar. A força humana não dura e se desgasta muito facilmente, levando a um profundo desespero. Na história de Jó ele implora pela morte imediata, ressaltando que ele já não tem forças para esperar. Ele diz lá em Jó capítulo 6, verso 11, fala assim, por que esperar se já não tenho forças?
Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Jó estava ali sem forças, estava já se entregando porque faltou vigor a ele. E a força do Senhor é dada não de uma forma aleatória, mas ela é dada com uma circunstância ou com uma prerrogativa. Ela é dada para aqueles que esperam nele, para aqueles que colocam no Senhor a sua esperança, para aqueles que colocam no Senhor todas as suas expectativas de vida. Não é aqueles que colocam a sua expectativa e a sua esperança no dinheiro. Não é aqueles que colocam a sua expectativa e a sua esperança numa vacina, ou num governante, no presidente, no prefeito, no governador. Aqueles que renovam as suas forças não renovam as suas forças porque estão esperando alguém aparecer como resposta para uma pandemia, com uma resposta milagrosa, com um remédio milagroso, e que acabe com tudo isso. Aqueles que recobram, que renovam as suas forças, que têm as suas forças renovadas, são aqueles que esperam, que têm esperança completa no nosso Deus. O Senhor não diz que Ele iria renovar as forças daqueles que trabalham mais, daqueles que foram tomar a vacina, ou daqueles que foram fazer isso ou aquilo. Claro que tudo isso é importante, trabalhar, você ter o seu dinheiro para sustentar sua família, você tomar a vacina é importante porque você precisa se imunizar, mas não colocar nessas coisas a sua esperança, não colocar nessas coisas o seu coração, mas sabendo que Deus pode usar isso sim para o seu bem. Só que o Senhor diz que as forças irão ser renovadas daqueles que esperam no Senhor. Como eu já disse, não esperam de uma maneira estática, parado, não espera ali ocioso, estático, mas esperam no Senhor com expectativas, que levam suas vidas criando expectativas no Senhor, naquilo que Ele pode fazer. A esses o Senhor dá novas forças e a esses Ele revigora a alma. O resultado de se colocar a esperança no Senhor é que aqueles que assim o fazem recebem forças como a da águia. A águia é a maior de todas as aves. Ela consegue voar em lugares muito altos. E a águia, para que ela possa fazer um voo firme, para que ela possa abater suas presas, ela precisa ter asas fortes, asas firmes. E assim o Senhor fala que eles subirão com asas como de águias, que são firmes, que são fortes. Quando o Senhor diz também sobre eles caminham e não se cansam, correm e não se fatigam, Ele está também dando uma ênfase, fazendo uma repetição e mostrando que tanto no caminhar quanto no correr, seja fazendo uma atividade moderada no caminhar, ou seja fazendo uma atividade alta no correr, que tudo isso de maneira figurada, como ele está dizendo, ele está mostrando que em todas as circunstâncias, aqueles que esperam no Senhor podem correr, podem caminhar, podem voar, e eles jamais perderão as suas forças, porque eles esperam no Senhor. Diante de tudo isso que nós encontramos no texto, daquilo que nós sabemos, que quando nós estamos cansados, que o melhor é esperar em Deus, porque o nosso Deus ele é incomparável, porque o nosso Deus não se cansa e porque o nosso Deus nos dá a sua força. Diante de tudo isso, qual é o caminho que nós devemos seguir então? Qual é a receita para que a gente possa, da maneira certa, esperar no Senhor? E de que forma o Senhor nos dará novas forças? A resposta, meu querido, para todas essas perguntas, ela se encontra numa palavra, ela se encontra no Evangelho. A resposta para o nosso cansaço, para a nossa falta de vigor, a forma correta de nós esperarmos o Senhor, tudo isso se encontra no Evangelho. Porque no Evangelho o Senhor nos faz o seguinte convite. Ele nos convida, como ele diz em Isaías 55, versículo 3, deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deem ouvidos e venham a mim,
escutem e vocês viverão. O Senhor faz um convite para que você venha até Ele. E há um versículo que é bem parecido, mas que agora já se encontra no livro de Mateus, e que o próprio Jesus está dizendo essas palavras, o próprio Cristo está dizendo essas palavras. Ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O próprio Jesus, ele dá resposta para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Se você quer esperar no Senhor de fato, se você quer ter as suas forças renovadas, a palavra de Jesus, Cristo, ele diz para nós hoje, nessa noite: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Você, meu querido, que se encontra cansado, que se encontra sobrecarregado por causa de tantas coisas que você tem visto durante essa semana. Essa semana eu soube da morte de 3 pastores. Um pastor morreu por suicídio. Infelizmente, nessa semana, um pastor lá de Curitiba da região de Curitiba, tirou a própria vida. Mas durante essa semana, 2 pastores perderam suas vidas por causa do Covid-19. Durante a semana, nós ouvimos histórias sobre várias pessoas que morreram. Irmãos da igreja que relataram: perdi amigos, perdi familiares. Ao mesmo tempo em que nós olhamos para toda a circunstância que o país vive, o Brasil vive, coisas que muitas vezes deixam tantas pessoas indignadas, isso vai nos cansando, isso vai sobrecarregando a mente, o coração, tirando perspectiva, tirando o prazer, a alegria de viver. Mas o convite que Cristo faz para nós nessa noite é: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Porque o Senhor, ele renova as forças daqueles que esperam nele. Porque o Senhor, ele não se cansa e ele não se fatiga. Porque o nosso Deus, até mesmo os jovens podem cair de cansados, mas o nosso Deus não se cansa. E ele renova as forças daqueles que esperam nele. Por isso, se você quer renovar, quer ter as suas forças renovadas, quer ter a sua alegria renovada, o seu vigor renovado, você precisa de uma única coisa. Você precisa ir até Cristo. Você precisa ir até Jesus e deixar que Ele te alivie de todo o seu sofrimento e que traga renovo sobre a sua vida. Ir para Cristo é a forma correta de se esperar no Senhor. Porque indo para Cristo, nós estamos colocando toda a nossa esperança nele. Ao irmos para Cristo, nós estamos dizendo que Ele é tudo o que precisamos. Que Ele é suficiente para tudo que precisamos. Que Ele não é opcional. Que Ele não é algo que pode ir ou não. Que pode acontecer ou não, mas que Ele é necessário para as nossas vidas. Jesus Cristo, Ele é necessário para as nossas vidas. Vamos a Cristo quando nós o buscamos em oração e quando nos alimentamos da sua palavra. Quando nós deixamos de lado os nossos ídolos, quando nós tiramos a nossa confiança daquilo que não é o Senhor, e quando nós colocamos nossa total dependência nele, nós descansamos no Senhor, nós esperamos no Senhor, e assim Ele renova as nossas forças. Que você possa fazer isso. Você está cansado? Você está fatigado? Você está caminhando e se cansando? Você está correndo e se cansando? Lembre-se que o nosso Deus, Ele não se cansa, Ele não se fatiga. O nosso Deus, Ele é incomparável. O nosso Deus, Ele comunica a nós a sua força. Por isso, você precisa de força hoje. Se você que está me assistindo nesse momento e você não conhece Jesus, se você não sabe quem é Jesus e você não sabe como se achegar a Jesus, ir até Ele, tomar o fardo dEle e ser aliviado por Ele, você pode fazer isso clamando por Ele. Daí onde você está, você pode dizer: Jesus, eu sei que você me ouve. Eu quero entregar todo o meu cansaço ao Senhor. Eu quero entregar toda a minha fadiga ao Senhor. Eu quero entregar todo o meu cansaço, toda a minha fraqueza. Eu quero descansar no Senhor. Você, meu querido, faça isso. Busque Cristo. Se entregue a Ele.
porque Ele renova as forças daqueles que esperam nele. Por isso espere no Senhor, tenha esperança completa nele e deixe com que Ele possa renovar as suas forças. Que o Senhor possa abençoar sua vida, que em nome de Jesus, você que está cansado, encontre renovo das suas forças no Senhor, para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és incomparável, não há nada, Deus, que nós possamos comparar ao Senhor, porque o Senhor criou todas as coisas. E sendo o Criador de todas as coisas, Tu és completamente cheio de força, cheio de poder. Nós entendemos pela Tua palavra e cremos na Tua palavra de que o Senhor é um Deus que não se cansa, um Deus que não se fatiga, um Deus que não perde as suas forças. E além de ser tudo isso, o Senhor é um Deus que renova as forças do Teu povo, daqueles que esperam em Ti. E o convite da Tua palavra para nós hoje é: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Porque Cristo promete que todo aquele que se achegar ao Senhor, cansado e sobrecarregado, o Senhor vai aliviar. Por isso eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos, Deus, que estão assistindo a esse culto nesse momento. Para que o Senhor possa renovar as forças deles. Para que o Senhor possa trazer renovo, alívio das suas cargas, do peso que eles têm carregado, do enfraquecimento que eles têm vivido nesses dias, do cansaço mental, do cansaço emocional. Nós queremos nessa noite pedir ao Senhor para que Deus renove as nossas forças, renove, nos dê a capacidade de voarmos altos com asas como de águias, correr e não nos cansar, caminhar e não nos fadigar. Que a exaustão, Deus, possa não mais existir em nossas vidas e que nós possamos depender de Cristo em todo o tempo, para a glória do Teu nome santo, em nome de Jesus. Receber a bênção, irmãos, que o grandioso amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus e que o encorajamento, o consolo, o renovo das forças do Senhor, do Espírito Santo de Deus, seja sobre a vida de cada um de vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nessa semana, nós estamos nesse domingo, prestes, começando essa semana, a semana onde é prometido a nós que vai acontecer o fim desse lockdown que o governador Ronaldo Caiado colocou, mas nós não sabemos ainda se de fato vai acontecer. Por isso nós queremos pedir aos irmãos para que fiquem atentos ao boletim, fiquem atentos aos grupos da igreja, às redes sociais, para que você possa saber com maiores detalhes como vai acontecer na próxima semana. Nós esperamos que na próxima semana nós consigamos nos reunir presencialmente aqui na igreja, como estávamos fazendo antes, mas nós precisamos de saber primeiramente do posicionamento dos governantes a respeito disso. Portanto, os irmãos fiquem atentos às notícias, aos grupos, porque o pastor Neusmani e o conselho estará dando essas informações no decorrer da semana para cada um de vocês. O boletim já foi enviado para os irmãos e nós pedimos para que vocês olhem com atenção o boletim, em especial a página do boletim onde se encontram os pedidos de oração. Você que precisa também de fazer um pedido de oração, manda uma mensagem para nós, para o pastor Neusmani, para mim, para os presbíteros, para alguns dos diáconos também, para que eles possam inserir o nome de vocês na lista de oração. E cada um de vocês que estão aí orando nas suas casas ou participando de reuniões de oração, vocês coloquem esses pedidos diante do Senhor. Temos vários nomes ali, motivos para agradecer pela transformação, pela cura, pela graça que o Senhor tem manifestado nas nossas vidas, e nós pedimos a vocês para que nos ajudem nisso. Orem pelos irmãos, se você consegue ligar para alguém, marcar uma reunião de oração, mesmo que seja por videoconferência, faça isso, orem juntos, estejam juntos nesse momento, cobrindo uns aos outros em oração. Que os irmãos possam ter uma semana abençoada, Fiquem com Deus
E se Deus quiser, estaremos juntos no próximo domingo de maneira presencial. Caso isso não aconteça, estaremos aqui também no próximo domingo com a transmissão do nosso culto. Claro, se tiver culto presencial, haverá também a transmissão. Mas se você puder vir presencialmente no próximo domingo, se caso for possível, venha, participe. Mas também, se não for possível, participe da sua casa. Mas de toda forma, participe dos cultos conosco. Estejam sempre aí juntamente conosco, presentes nas nossas transmissões. Nós pedimos que vocês continuem se cuidando para que da sua saúde, usando máscara, se higienizando, para que a gente possa evitar ao máximo a contaminação e contaminar outras pessoas. Que assim Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até mais.